Boa noite a todas e a todos. Eu sou Thaís, faço parte do coletivo Mais Que Amélias e do Instituto Rosas do Contestado. A gente já atua há mais de 6 anos na região sul do Paraná, na prevenção, acolhimento e enfrentamento da violência doméstica. Agradeço muito o convite da Alandra para estar aqui essa noite, por causa dessa lei, que é muito importante que seja aprovada hoje. E o que eu gostaria de falar com vocês? Uma mulher reporta agressão a cada 2 minutos. Isso se a gente levar em conta que só 80% das vítimas, que só 11% das vítimas é que tem coragem de procurar a delegacia da mulher para denunciar. Dessas, 80% tem algum vínculo afetivo com o agressor. O que isso quer dizer? Ex-namorado, ex-marido, atual namorado. 54% das pessoas conhecem alguém que sofreu violência doméstica. Olhem ao redor. A gente está falando que metade dessa sala aqui conhece uma mulher que sofreu violência doméstica. Uma mulher que está sentada aqui já passou por isso. O filho de uma mulher que passou por isso está sentado aqui. Uma amiga, uma colega de trabalho. E o porquê que a gente traz isso? Por que é tão importante a gente discutir isso? Porque é um problema estrutural. É um problema que vem de gerações e gerações, e a gente não consegue mudar a cultura da noite para o dia. Existem alguns mitos em relação à violência doméstica, né, que é muito reproduzido até hoje. Como, por exemplo, briga de marido e mulher, né, ele se resolve, a gente não tem que se meter. Ou que violência doméstica só acontece na periferia, então isso nunca vai acontecer com a minha filha. Outra clássica também, que homem que bate em mulher é monstro, então é só não se casar com monstro. Só que a gente não sabe. Quando a gente casa, a gente acredita que é uma pessoa boa. E no outro dia a gente acorda com um monstro. Então, são alguns mitos que existem sobre a violência doméstica e que acabam perpetuando e reforçando esse ambiente violento que essa mulher vive. O que eu vou contar aqui para vocês hoje não é fácil, porque eu não vou trazer nada de novo. E são histórias que vocês conhecem e são familiares. Como, por exemplo, a história da Ana. A Ana é aquela mulher que ninguém diz que sofre violência doméstica. Ela é de classe média, tem pós-graduação, mora num bairro bom, marido bacana, tem um bom emprego, inteligente, brother do futebol. A Ana demorou muito tempo para entender que o que ela vivia tinha nome, e esse nome era violência doméstica. Porque ele não batia nela sempre, eles iam no cinema, tiravam foto, postavam no Instagram. Era aquele casal visto como o casal apaixonado, o casal modelo. Ele batia nela quando ele estava bêbado, mas isso era de vez em quando. Puxar o cabelo era só de vez em quando também. A Ana só começou a perceber que o que ela estava vivendo era um problema quando os filhos dela começaram a reproduzir a violência, entre eles e com ela. Porque quem é mãe aqui sabe que o que a gente fala para o filho é importante, mas que o exemplo diz muito mais. A forma como a gente vive diz muito mais. A Ana tinha uma colega de trabalho que também passava por uma questão de violência doméstica, só que como filha. O pai da colega da Ana era igual ao marido dela. Então, a Ana já estava dentro daquele ciclo que ela sabia qual era o próximo passo. E foi a colega da Ana que levou ela na delegacia quando ela foi agredida mais uma vez. A outra história que eu vou trazer para vocês é a da Jo. E a Jo é aquela mulher que sabe muito bem que está numa situação de violência, que ela já foi atendida, que ela foi para casa de amigos, né, que ela sabe que existe uma nova perspectiva fora daquele ambiente, mas que, mesmo assim, voltou com o marido. A Jo é o exemplo de mulher que desperta todo o preconceito da sociedade. Aquela frase que sempre falam, né? É sem vergonha, gosta de apanhar. Mas eu peço que vocês prestem com atenção e carinho a história da Jo. A Jo vem de uma família completamente desestruturada, onde ela nunca se sentiu amada, protegida, cuidada. Ela saiu de casa com 15 anos para casar, para construir uma vida melhor. Só que cada ano que ela passa construindo esse lar, essa família para os 3 filhos, para que eles tenham a família que ela nunca teve, torna mais difícil para ela quebrar o ciclo da violência. Sabe por quê? Porque quando ela fica para valorizar a família.
porque ela não quer deixar de herança para os filhos o lar desfeito que ela tinha. E isso me traz uma conexão muito forte com a Jo. Porque os valores que ela tem são os valores que eu tenho também. A Jo precisa urgentemente repensar. Para a gente conseguir quebrar esse ciclo de violência da Jo, a gente precisa repensar esse conceito de família que a gente traz. Porque se a gente não repensar ele, não começar a enxergar que uma mulher criando sozinha os seus filhos, com toda a ternura, com todo o respeito, com todo o amor, é uma família completa, em toda a sua plenitude, e que uma família que as crianças crescem enxergando o pai agredindo a mãe todo dia, essa sim é uma traição à família. Não uma mulher que sai num relacionamento abusivo. Se a gente conseguir repensar esse conceito de família, ampliar ele, mais mulheres como a Jo vão conseguir sair desse relacionamento. A sociedade fala com muita crueldade, né, que mulher que fica num relacionamento abusivo é porque gosta de apanhar. Mas a gente que trabalha com isso todo dia, nós do coletivo, nós do Instituto, o pessoal do Sejusc, de outros serviços, a gente sabe que não é fácil quebrar esse ciclo. E não é fácil por quê? Porque não é fácil você denunciar o pai dos teus filhos. Não é fácil você denunciar a pessoa que você planejou passar o resto da tua vida. Não é fácil. Tem toda a questão de dependência financeira, dependência emocional. Mas pensem na história da Jo. Eu coloco a Jo aqui, mas ela está representando muitas e muitas mulheres. A Ana, quando ela conseguiu enxergar, né, que o que ela vivia não era um relacionamento isolado, não era uma história nova, que aquele relacionamento abusivo, aquele relacionamento violento, já destruiu a vida de milhões de mulheres, já destruiu milhões de famílias e matou milhares de mulheres, é que ela procurou ajuda. A gente também tem que entender, né, quando eu coloco no começo que é uma questão estrutural, né, e que a gente não muda a cultura da noite para o dia, muitos desses homens agridem por quê? Porque o avô bateu, porque o pai batia, e porque a sociedade vê que é assim e não tem o que fazer. Então, sim, a gente precisa repensar o conceito de família, a gente precisa repensar a forma como a gente vem criando as meninas e os meninos, a gente vem criando as meninas para a submissão, a gente vem criando os meninos para a agressividade, a gente precisa repensar e discutir isso dentro das escolas, nas comunidades, e nós, no Instituto, a gente tenta fazer isso, a gente busca fazer isso, a gente tem uma atuação muito forte dentro das escolas. Como que é a visão que a gente tem, né, da violência doméstica? Um tapa, né? Tapa, um soco, um puxão de cabelo. Mas essa não é a melhor imagem para refletir e para retratar a violência doméstica. Tem um exemplo que eu vi que é muito bom, que é o exemplo do cerco. Quando um país vai atacar outro país, o que eles fazem? O cerco, para enfraquecer. Suprimento de água, comida, energia, comunicação. E no ciclo da violência é a mesma coisa. Tem toda aquela fase da lua de mel, depois começa a humilhação, o isolamento, depois vem para a agressão física. E o ápice desse ciclo é o assassinato, é o feminicídio. Trago esse exemplo para que fique como imagem do que é violência doméstica. É você isolar essa mulher, é você diminuir ela, deixar ela tão fraca que ela não tem forças para pedir ajuda. Eu quero deixar aqui um pedido, né, para todas e todos os presentes. Para as meninas e as mulheres, para que a gente acabe com essa ideia de que a gente é salvadoras. Que num relacionamento a gente vai conseguir salvar o homem, a gente vai conseguir mudar ele. Porque isso nos coloca numa situação de risco. Porque a gente, quando tem essa ideia de que ele vai mudar, eu vou conseguir, vai demorar um pouco, mas vou conseguir, que a gente vai realmente conseguir, e isso é muito difícil. Para que a gente entenda que ciúmes não é tempero do amor, que ciúmes é perigoso, é um alerta, e que amor e controle não combinam. E quero também pedir a todos os homens e meninos aqui presentes para que a gente discuta e repense com urgência
essa masculinidade que vem sendo ensinada há séculos, esse modelo do que é ser homem, o agressivo, o competidor, o que vence, o que não sabe resolver as coisas no diálogo. A gente precisa aprender a controlar emoções, a resolver conflitos de outras formas. E é muito difícil mudar essa herança, né? Essa herança cultural. O que a gente vai deixar para a próxima geração? Já que vem de séculos. O machismo não nasceu ontem. Mas é possível. É difícil porque, como eu falei antes, a sociedade diz que é assim, não tem que mudar. Mas quando a gente vê histórias como a da Jéssica, que foi a jovem que foi assassinada, foi jogada no rio. Quando a gente vê o caso das histórias como a da Angélica, que levou um tiro na cabeça, na frente dos filhos. Quando a gente vê histórias como a da Juliana, que foi assassinada a facadas aqui em União da Vitória. Isso não está muito longe. Isso está do nosso lado. A Angélica era minha vizinha. E o que a gente vai fazer com tudo isso? O que a gente vai fazer com os dados? A Angélica vai apresentar um pouco mais sobre eles. O que a gente vai fazer com isso? Porque quando a gente pega dados, a gente vê números. Mas a gente vê cada mulher e cada criança que mora naquele ambiente. Porque vocês imaginem a cabeça e o coração de uma criança que vê a mãe, que cresce vendo a mãe sendo violentada. A raiva, a impotência e todo o sentimento que ela guarda ao longo do tempo. Então, sim, é possível a gente mudar essa realidade, né? Acredito que a aprovação do projeto de lei hoje é um passo muito importante para que a gente pense nessas atividades, né? Pelo menos uma vez ao ano, dentro do município, e que mais instituições, como eu sei que tem várias instituições aqui presentes, que a gente consiga trabalhar em conjunto, né? E só antes de encerrar a minha fala, eu queria comunicar, né, e fazer o convite que no dia 19 de setembro vai ter o 5º Seminário Regional de Combate à Violência contra as Mulheres. Nesse seminário, a gente vai ter a presença da deputada estadual de Santa Catarina, Luciane Carminati, e da deputada estadual do Paraná, Cristina Silvestre. Né, ela é procuradora da mulher na Assembleia Legislativa. Fora elas, a gente vai ter lideranças do campo, a gente vai ter advogadas, a gente vai ter pesquisadoras na mesa redonda, oficinas, e vai ter um momento, a reunião com várias instituições e prefeituras da região que vão discutir e vão apresentar os trabalhos que são desenvolvidos, né, e o que eles sentem mais dificuldades. Então, fica aqui o convite para que todas e todos participem no dia 19 de setembro, quinta-feira, na Uniguaçu. Tá? Muito obrigada. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Angélica. Eu sou componente da equipe do Sejusc de União da Vitória. Coincidentemente, eu estou lá pelo processo seletivo do município de União da Vitória, porque eu estou pela lei orgânica que o Dr. Carlos e todos os vereadores, né, aprovaram sobre evasão escolar. Um ponto bem importante, né, o tema abordado hoje sobre o projeto de lei 15/2019 da vereadora Alandra a respeito da lei municipal do feminicídio. Porque ações como essa, né, do projeto de lei, ações como o projeto de evasão escolar, ações como vários projetos do Sejusc, é que trazem a nós e a nosso conhecimento os casos de violência doméstica. Hoje, o Sejusc faz atendimento de inúmeros casos e fazemos inúmeros afastamentos desses agressores dos lares. Né? Quando as mães nos procuram, ou pior, quando as filhas destas nos procuram, elas já chegam a um ponto de que elas já não querem mais viver. Nós atendemos um caso semana passada que a criança, a adolescente, já falava em suicídio. Ela já falava que ela se jogaria do alto da ponte, porque ela não aguenta mais a violência que a cerca dentro de casa. Ela não aguenta mais ver o pai batendo na sua mãe, ela não aguenta mais o pai forçando que a sua mãe durma com ela, ela não aguenta mais esse pai alcoólico que está dentro de casa. Então, assim, nós, o Sejusc, enquanto Vara da Infância e Família, nós conseguimos fazer o afastamento desse agressor pelo meio de seus filhos. Né? E aí vai a parte importante, depois que a gente retira esse agressor da casa, que a gente consegue prestar serviços como alimentos provisórios, o afastamento da moradia, o encaminhamento para a saúde dessas crianças e dessa genitora. Né? Conseguimos abordar essa genitora para que ela participe do projeto Primeiro Passo,
que é um projeto muito importante que trabalha com a vítima que é agredida dentro do lar. Por quê? É aquilo que a Thaís falou, nenhuma mãe casa-se, nenhuma mulher casa com alguém esperando que essa pessoa vai agredi-la todo dia. Até mesmo porque, se esse agressor fosse dessa forma desde o início do relacionamento, ela jamais andaria à frente desse relacionamento. Conheço casos de Anas, conheço casos de Jô, conheci uma Ana profundamente, minha melhor amiga, e foi uma batalha para poder tirar o agressor de dentro da casa dela. Foi muito difícil. Foi difícil porque ele afastou dela todo mundo que a cercava. Afastou a melhor amiga, afastou os familiares, afastou tudo. Como disse a Thaís, o feminicídio é a última ratio, é o último movimento do agressor. Porque, antes disso, ele já ofendeu ela psicologicamente, moralmente, patrimonialmente. O feminicídio é quando tudo que a gente tentou fazer foi por terra, foi embora. Porque ninguém já chega batendo. Isso pode ter certeza. É muito interessante quando você senta na delegacia e conversa com uma vítima que foi agredida pelo seu parceiro, pelo seu marido. Ela conversa com você, ela pergunta se realmente vale a pena fazer a denúncia. Porque há 11 anos ela já apanhava desse sujeito. Há 11 anos ela era agredida, mas, para não romper os vínculos familiares, ela nunca denunciou. A única coisa que ela esqueceu é que, mantendo esse casamento abusivo, ela simplesmente dizia para a filha dela que aquilo era certo, que aquilo era normal, que a filha dela podia apanhar todos os dias, que não tinha problema. O dia que eu falei isso para ela, falei para ela o comportamento que ela dava, o comportamento que ela ensinava a filha dela, ela não acreditou. Ela não acreditava que ela estava ensinando a filha dela que era normal apanhar. Ela não tinha essa ideia. E também aquelas que têm seus filhos não têm ideia que elas estão ensinando esse menino a ser também agressor. Ela está ensinando que pode bater em suas esposas, suas filhas, suas mães, que não há problema, isso é normalidade. Tudo em prol de uma família que, querendo ou não, me desculpe, mas uma família que vive na violência não é família. Porque o conceito de família não é homem e mulher. O conceito de família é afeto. É ter pessoas que cuidem de você pelo resto da sua vida. Isso é família. Família de uma mãe, família de um pai, família de 2 mães, 2 pais, da avó, não importa a composição de família. Importa quem é a família, que afeto que ela faz a você. E quando essa minha melhor amiga falou para mim que ela ia ficar com o seu marido porque ela não queria destruir a família, assim eu disse a ela: a família é quem dá o afeto, é quem cuida. Pai será pai, mãe será mãe, mas ninguém precisa viver junto sofrendo violência. Então, o papel do Sejusc hoje com os projetos Evasão Escolar não é só ir lá na escola ou ir lá, no dia da audiência, saber o porquê que a mãe e o pai não querem levar o seu filho à escola. O que a gente quer saber é o porquê essa criança não está indo na escola. E, assustem vocês, tivemos vários casos de violência doméstica nas adolescentes. Tivemos relatos de relacionamento abusivo absurdamente em todos os municípios da comarca. As mães desesperadas porque suas filhas estavam longe, em outras cidades, com abusadores dentro de casa. Quantos ofícios mandamos para cidades vizinhas aqui em Santa Catarina à busca de uma criança que a mãe não sabia onde estava. Só sabia que estava com esse sujeito que impedia dela ir para a escola. E, principalmente, o primeiro ato do agressor, além de retirar essa adolescente, essa criança de perto da família, é retirar da escola. Por quê? Porque existe os ciúmes, que ela possa estar com alguém, que ela pode ser melhor que ele. É sempre essa fala. A relação dos ciúmes, como a moça falou para mim, ele cuida de mim. Ele tem ciúmes porque me ama. Ciúmes não é demonstrativo de amor, é demonstrativo de posse. O sujeito que tem ciúmes de você acha que você não deve vestir determinada roupa, não deve falar com ninguém, não deve estudar, simplesmente ele acha que você é propriedade dele. Isso já é abusivo. O que tem a dizer sobre o Sejusc é isso, em relação aos nossos projetos. Primeiro passo, onde a gente fala com a vítima, tenta falar para ela a sua importância, que ela não deve ser violentada, nem fisicamente, nem psicologicamente, e não precisa esperar o primeiro tapa para pedir ajuda. O primeiro passo, infelizmente, a gente chama a cada mês 30 mulheres, e só de 4 a 8, no máximo, participam.
Nós temos também o Viva em Paz. O que é o Viva em Paz? O Viva em Paz é até uma determinação que a própria Lei Maria da Penha faz, que é trabalhar também com os agressores. Né? Nós temos também o intuito de tentar amenizar o problema com os próprios agressores, tentar fazer com que eles pensem e se coloquem no lugar da mulher que eles estão agredindo. Esse, como é determinação judicial pela vara criminal, a adesão é muito maior. Por quê? Existe uma determinação judicial e uma obrigatoriedade, porque se ele não for ao Viva em Paz, não fizer o trabalho, né, terapêutico conjunto, ele pode sair de lá com uma tornozeleira eletrônica. Então, muitos preferem, né, fazer esse acompanhamento do que sair com uma tornozeleira eletrônica. Nós também temos as palestras que foram levadas às escolas para falar sobre o que era violência e também sobre violência doméstica. E assustem vocês, as adolescentes não sabiam que elas sofriam violência. Elas ficaram sabendo porque elas ouviram o Dr. Carlos falando, mas elas achavam que era normal o adolescente tirar o celular da mão delas, impedir que falasse com os amigos. Essas crianças precisam de elucidação, essas crianças precisam ouvir o que é violência, que violência não é só física. Elas precisam de um projeto de lei como esse, que, num dia especial, vá na comunidade, vá falar para essas pessoas o que é violência. Precisa de ações como o Ônibus Lilás, que tivemos um grande sucesso dentro de União da Vitória. Nós fomos em 3 bairros, mais no centro, falar com essas pessoas. O motorista e a moça que estava nos acompanhando, ela falou que nunca viu tantos casos a serem abordados numa cidade como foi a nossa. Teve um dia que nós atendemos 40 casos. Né? Então, essas ações junto à comunidade são de mera importância, são fantásticas. Né? Outro tipo de trabalho também bem realizado pelo Sejusc são os atendimentos e os relatórios da psicologia, na qual elas conseguem ouvir essas pessoas, ouvir essas mulheres, ouvir essas adolescentes a tempo de fazer algo. Né? Então, venho pedir, junto com a Thaís, junto com a vereadora Alandra, que esse projeto seja aprovado, sim. É mais uma ação que nós conseguimos levar mais informações. Veja, nós estamos aqui há 31 minutos. Vocês conheceram Tatiane, ou o caso da Tatiane em Guarapuava. Ela levou 35 minutos de muita surra, apanhando, para que tivesse a primeira denúncia falando sobre a violência que ela estava sofrendo. É uma coisa muito importante que o Dr. Carlos fala sempre nas palestras, é que, se ela tivesse gritado fogo, talvez ela teria sido atendida. Ela gritava socorro, e levou 35 minutos para poder ser atendida. 35 minutos para a primeira denúncia. Mas, se ela tivesse gritado fogo, quem sabe ela estaria viva até agora. O que a gente fala, e que eu falo hoje para todos vocês, é que eu tenho um sonho que, um dia, nenhuma mulher que seja agredida precisa gritar fogo para realmente ser vista. Muito mais que isso, o meu sonho é que, um dia, nenhuma mulher mais seja agredida por sua condição de mulher. Então, eu agradeço a todos vocês por todos estarem aqui, todos e todas, me perdoem, nos ouvindo. Né? Agradeço aos vereadores por dar essa oportunidade de fala e agradeço à vereadora Alandra e espero que o nosso projeto seja votado hoje e dê tudo certo. Obrigada. Pode aguardar um minutinho, por favor. Eu gostaria de agradecer a Thaís e a Angélica por se prestar a vir nos trazer informações, né, na data de hoje, justificar a todos que é devido a um projeto que está tramitando na Câmara Municipal. Hoje é a segunda discussão e votação do projeto de proposição da vereadora Alandra, né, e gostaria de deixar a palavra a algum vereador que gostaria de se dirigir às convidadas que estão usando a tribuna, em aberto. A vereadora Alandra, com a palavra. Primeiramente, boa noite a todos. Agradecer a presença da Thaís, que faz parte do Instituto Rosa do Contestado, e Mais Que Amélias, e a Angélica também, membro do Sejusc, que a gente tem uma ótima parceria com o Sejusc, trabalhando em ações como Ônibus Lilás, que também o pessoal da terceira idade que está aqui nos ajudou, fez a comida para nós nos dias, todo mundo é uma rede de ajuda, né? E é muito bom isso, porque elas trouxeram mais informações e conhecimento às pessoas, porque a gente ainda tem muito desconhecimento da causa, sobre questões de violência contra a mulher da nossa cidade, ainda nos dias de hoje. E eu não me canso de falar aqui na Câmara
o quanto é importante políticas públicas direcionadas às mulheres. Precisamos nos mobilizar, nós como representantes do povo, também sociedade, instituições, judiciário, para discutir cada vez mais e coibir práticas de abuso e violência contra as mulheres. Hoje, na segunda votação desse projeto, eu peço para que todos votem favorável, porque nós, em quase 130 anos de município, é a segunda vez que nós temos lei direcionada às mulheres. A primeira também de minha autoria. Então, eu me sinto responsável que cada vez a gente tenha mais ações, como foi falado antes do ônibus lilás, que foi maravilhoso. Vamos trazer em outras ocasiões ele aqui também, mas que as mulheres se sintam seguras, que elas saibam que elas podem procurar pessoas competentes como elas, que possam ajudar e que saiam da barreira do medo. Também, nesse momento, eu gostaria que vocês citassem a condição que nós temos hoje, o ranking, se nós temos, para trazer para eles em que patamar que nós temos nosso estado e nosso município. E também salientar que, no último ano, nós tivemos 82 casos de feminicídio no nosso Paraná. Então, é muito importante falar sobre essas condições, e eu agradeço as duas e deixo aberta a palavra a elas. No mapa da violência de 2015, União da Vitória aparece como a 5ª cidade mais violenta para mulheres no Paraná e 52ª no Brasil. Né? Você pensa, uau, cara, como que ninguém fala sobre isso? Né? É o trabalho que a gente vem tentando fazer, de realmente discutir essa realidade, por que o índice é tão alto, né? E, mesmo assim, reforço, de todas as denúncias, cerca de 10% a 20% das mulheres têm coragem de denunciar. Se esses dados são altos dessa forma, vocês imaginem se todas conseguissem e tivessem a coragem e o suporte para fazer a denúncia. Né? E a gente está falando aqui de casos de feminicídio, em que elas não pediram ajuda, né? Que já aconteceu para virar dado. Elas pediram ajuda antes. E, às vezes, não foram atendidas, às vezes, não foram acolhidas, às vezes, não foram compreendidas pela família e sociedade. Né? Os últimos dados aqui da comarca de União da Vitória, é importante ressaltar, né, que os dados do Fórum atendem 6 municípios, mas a gente também tem uma grande discussão em cima dos dados da comarca, porque muitas das cidades do interior não são registrados boletim de ocorrência, mesmo que chamem a polícia. Né? Só vira notícia, só vira dado quando vira notícia ou fica um caso muito famoso. Nos últimos anos, né, a gente pediu os dados desde 2006 até o primeiro semestre desse ano para a primeira vara criminal, deu quase 3.000 processos de violência contra as mulheres. Na segunda vara, são 1.222 processos de violência contra as mulheres. Então, os dados são muito altos. Né? Nesses dados estão estupro, estão medidas protetivas, estão ameaças, estão lesão corporal, né? E os dados de feminicídio também. Aí é bem importante sempre lembrar o trabalho em conjunto de toda a rede de proteção. Né? Quando a gente fala do feminicídio ou fala dos casos de violência doméstica, ele não pode ficar ligado só ao judiciário. Né? É sempre importante salientar toda a rede de proteção, a delegacia, né, até o próprio Ministério Público, para poder fazer esse levantamento de dados. Então, assim, hoje, Irati, que é uma comarca aqui próxima, já tem o uso experimental do botão do pânico. Mas por que isso? Irati ele tem o Conselho Municipal da Mulher, tem a patrulha ligada aos casos de violência doméstica e tem uma estatística muito alta. Qual o problema de não haver essas denúncias, esses boletins de ocorrência, sendo bem computadorizados e bem específicos para ser violência doméstica? A gente acaba perdendo esse apoio. Então, assim, quando eu liguei para a Secretaria
de segurança, ela falou que a União da Vitória, nesse ano passado, nesse ano, não tinha as estatísticas levantadas. Isso é muito ruim, porque a gente acaba perdendo muita coisa, acaba perdendo proteção. Então, é importante que tenha a delegacia da mulher, é importante que tenha a delegada da Polícia Militar, da mulher, é importante ter a patrulha, mas, para isso, a gente tem que fazer o levantamento correto dos dados estatísticos. Se a gente não lança isso para a secretaria acha que aqui está tudo bem. E a gente sabe que, nos últimos anos, foi o que a Thaís falou, mais de 1.000 casos na segunda criminal. Se for levantar de 2015 para cá, dá mais de 400. Então, assim, o quanto é importante a denúncia, até para fazer o mapa da cidade onde nós devemos atender com as ações específicas. Né? Saber que na região de São Cristóvão eu vou atender dessa forma, do Rio da Areia de outra forma. Então, saber como abordar os casos e, principalmente, prevenir as ações de violência também. Né? Eu só queria falar, para quem quiser ter só uma ideia da questão da violência, né? A gente sempre fala nas escolas, às vezes de 3 a 4 notícias por semana saem nos sites de notícia da cidade. Se vocês entrarem em qualquer site de notícia da cidade e digitar violência doméstica, mulher morta por marido, né? Porque nem sempre usam os termos corretos também, né? Esse é o problema. Né? Se você digitar feminicídio, numa pesquisa rápida, na escola, na sexta-feira que a gente foi fazer atividade, rapidinha mesmo, a gente entrou e achou 14 casos. Né? Então, se vocês dedicarem um pouco mais de tempo e procurar, né, digitar violência doméstica, violência contra a mulher, feminicídio, vocês vão ver essas notícias. Né? Então, só para ter uma ideia de uma forma mais rápida também. Antes de conceder a palavra para algum dos senhores vereadores para questionamento, só quero deixar à vontade o vereador professor Jair Brunhal, que dentro em breve vai se ausentar, representando a Câmara Municipal de União da Vitória, junto ao evento da Secretaria de Cultura. E, nesse momento, concedo a palavra ao vereador Fernando de Garvey. Boa noite. Principalmente, parabéns, né, pelo trabalho que vocês exercem. Uma vez eu fui procurado também por um caso, o senhor me relatou que uma vizinha do lado da casa dele vinha sofrendo, né, muita violência. E só que ele não queria se envolver, né, então eu fui procurar ajuda, né, até na época eu até procurei a Salete da Haddad, né, e eles deram um jeito na época de entrar em contato com essa mulher, mas infelizmente também ela disse que estava tudo bem e não quis relatar nada. Então, eu gostaria de saber, quando a gente fica sabendo de algum caso, para quem a gente recorre para fazer uma denúncia e também de que forma que vocês fazem essa abordagem daí para chegar até essa mulher. Então, o senhor falou que procurou, ela disse que estava tudo bem, né? Então, essa é outra coisa que a gente sempre bate na mesma tecla, né? Não vai ser na primeira abordagem, não vai ser na segunda abordagem que essa mulher que está casada há mais de 20 anos ou que está no relacionamento há menos tempo vai sair desse relacionamento, né? A gente sempre fala também que se uma mulher denuncia o marido 10 vezes e as 10 vezes ela volta para ele, a gente tem que estar preparado para atender ela da melhor forma todas as vezes, para que na 11ª ela não queira voltar. Né? Então, é um trabalho difícil, é um trabalho que exige dedicação, que exige paciência, que exige informação. A gente precisa pesquisar, a gente precisa saber do que a gente fala, né, para que a gente não reproduza mais preconceitos e julgamentos em cima dela, em cima dos filhos dela também. Sexta-feira nós fizemos não fizemos atendimento na sexta-feira, nós fizemos atendimento numa escola, numa palestra que foi realizada. Então, a adolescente nos procurou e fez a denúncia que estava acontecendo a violência dentro da própria casa. Nós agendamos lá no Sejusc um atendimento com o setor da psicologia, chamamos toda a família, as 2 filhas mais a mãe, para saber o que estava acontecendo e o que ela precisava de ajuda. Então, assim, hoje, dentro do Sejusc, nós conseguimos fazer isso. A mãe relatou todo o processo, falou que queria o afastamento, só que precisava de ajuda, porque se ele saísse de casa, como que ele ia pagar aluguel, comida, água, o que fosse?
Então, por isso que a gente falou, fizemos alimentos provisórios, fizemos encaminhamento para a psicologia, né, o setor da saúde do município, para que pudesse atender toda a família. Quando o oficial de justiça foi levar o afastamento, o agressor falou que não sairia da casa. Pense, ela já fez a denúncia para nós, e agora ela vai ficar com esse agressor dentro de casa, né, sabendo que ela denunciou ele. Então, assim, imagine como foi a nossa cabeça por 3 dias sabendo que isso estava acontecendo. E daí o oficial veio nos contar que ela só sairia se o juiz tirasse ela de lá. Encaminhamos para a primeira criminal essa notícia dele. No mesmo dia ele estava fora de casa. Então, assim, quando a gente fala da rede de proteção nesse caso, é tudo. É Sejusc, é juiz da vara da infância, é juiz criminal, é setor da psicologia do Sejusc, né? É todos os cartórios. Me lembro, ano passado, que o TJ deu um curso sobre feminicídio, que ele não deu só para o Ministério Público ou Judiciário, foi para todos, foi cartório, delegacia, oficiais, porque é uma ação em conjunto. O certo seria o oficial já ter chamado a polícia no exato momento. Ela fez uma denúncia. Né? Então, assim, se alguém sofre de violência doméstica, hoje na cidade, pode procurar o Sejusc. Claro, tem o 180, o disco denúncia, mas hoje, materialmente, de segunda a sexta, pode procurar o Sejusc. Ah, o Sejusc está fechado. Tem as redes sociais, pode procurar o Dr. Carlos, pode me procurar qualquer um do Sejusc. Nós tivemos essa semana um caso que procuraram o nosso pessoal da psicologia. Mandaram mensagem que a vizinha sofria violência, denúncia anônima. Fizemos o mesmo sistema, mandamos a polícia lá averiguar, conselho tutelar, aquela questão toda. Então, hoje, de segunda a sexta, o Sejusc está aberto. Hoje nós atendemos casos de denúncia, não é falado nada para ninguém e fazemos todo o processo, para poder garantir, para que quando esse agressor sair de casa, ela possa ter alimentos provisórios, né, ela pode ser atendida em todos os casos. E, claro, né, se você ouvir e souber que está acontecendo a violência, é 190. Né? Liga 1, liga 2, liga quantas vezes for preciso. Né? Porque se a polícia for, é preso em flagrante daí. Né? Então, a gente sempre fala isso e também a gente está indicando nas escolas, né, como a gente está sendo delegada na Delegacia da Mulher, a gente sempre indica que procurem o Sejusc. Não, hoje, a maioria dos casos, faz 2 semanas que nós já atendemos mais de 5 casos de violência doméstica. Mais algum dos senhores vereadores? Com a palavra, o vereador Almires Bugai Filho. Obrigado, senhor presidente. Quero, como policial, né, como policial e vereador, não poderia deixar de falar hoje. Nesse universo de 26 anos como policial, nós vivenciamos muito a respeito disso. E aproveitando tudo isso que vocês falaram, e nos comoveram, inclusive, com as histórias que são reais, algumas delas a gente tem conhecimento no local, porque ainda atendemos essas ocorrências que vocês falaram, e nos remonta a realmente fazer uma análise de tudo isso. E eu queria dizer assim, que sabe por que essa estatística aqui é a 5ª no Paraná? É porque pessoas como vocês estão fazendo um trabalho muito magnífico de levar as informações para as pessoas. Porque nós sabemos que este tipo de violência ele acontece proporcionalmente em todas as cidades. Mas aquelas cidades onde tem um judiciário atuante, onde tem um serviço público atuante, pensando neste caso, é aí que aparecem as estatísticas. Porque, enquanto não aparece a estatística, parece que não está acontecendo. Eu me lembro, quando tínhamos aí as palestras sobre pedofilia, União da Vitória também, no ranking de pedofilia, foi altíssimo. Mas por quê? Porque toda uma rede estava preocupada em fazer um trabalho de prevenção e também de divulgação e levar as informações nas escolas, na Câmara de Vereadores, nas igrejas. E por isso que nós temos aqui na nossa cidade uma sociedade engajada nesses detalhes. São pessoas envolvidas que querem realmente que a cidade vá melhor. Eu quero somente parabenizar vocês por esta ação que vocês estão tendo junto ao Sejusc, junto à instituição que você pertence, e dizer que é comovente mesmo, e nós, com certeza, já aprovamos em primeira discussão, vai ser aprovado agora em segunda discussão,
e dizer que nós precisamos muito mais políticas públicas dessa natureza, com os incentivos necessários, inclusive financeiros, do município, para que possa levar essas informações e poder dar esse acalento necessário, inicial, e essa força na sequência para que as pessoas possam tomar as decisões que, na verdade, vão ser melhores para elas, no caso específico, as mulheres. Eu me lembro que, quando trabalhávamos na patrulha escolar, no PROERD, quando nós tínhamos casos de pedofilia e violência doméstica, né? Quando nós íamos atender essas ocorrências, as vítimas, elas estão estocolmizadas, que essa é o síndrome de Estocolmo. Elas acabam aceitando aquilo que a pessoa faz, achando que aquilo é a coisa mais normal, porque ela já está envolvida, né, a todo tempo naquela situação, e ela não consegue perceber, nem as crianças, nem os filhos, nem a esposa, ou as pessoas agredidas, acham que aquilo é normal. Mas, quando elas vão tendo essas informações que vocês passam e a rede de proteção passa, elas vão começando a, entre aspas, cair a ficha de que elas estão realmente... E, quando elas descobrem isso, por natureza, a primeira coisa que acontece é um estado de choro, inclusive, né? de ela dizer: meu Deus, como que pode eu não estar percebendo isso que estava acontecendo comigo? Então, nós temos que louvar por pessoas como vocês, que se preocupam, com certeza, com as mulheres. E eu, que venho desta área, que trabalhava ali, vendo no local os fatos acontecerem, e a gente procurava, da melhor maneira possível, dar o acalento necessário, sabe do que vocês estão falando. Parabenizar a vereadora Alandra, preocupada com mais desta causa, e, com certeza, é a preocupação de todos os vereadores. A Alandra fez a proposição, mas, com certeza, nós estamos juntos, porque é para o bem da nossa comunidade de União da Vitória. Eu quero fazer uma pergunta a respeito... Como que está sendo o atendimento quando vocês pegam um fato, uma situação, e daí não dá para levar a pessoa para a casa dela novamente, que eu sei que tem uma preocupação, né, a respeito do pós-traumático. Como que está acontecendo hoje essa retirada, essa preservação das vítimas? Tá. Nós, do Instituto e do coletivo, quando acontece o caso, né, que ela não pode retornar para casa, nem ir para casa de familiares ou amigos, a gente acaba recebendo em casa, né? E isso é perigoso, né? É perigoso. Eu tenho medida protetiva. Na Eu tenho. tua casa você está recebendo? Sim, a gente pessoa? faz rodízio, tem outras pessoas, a gente tem um círculo, né? Quando é casos assim, elas ficam. Mas isso não é o ideal, porque, que nem eu estou com uma medida protetiva. Eu fui ameaçada, né? Ameaçaram tacar fogo na minha casa. Ameaçaram que tinha uma 38 e encher minha casa de bala, né? E, mesmo assim, nesse caso, não tinha como a gente não interferir, porque era na vizinhança, né? Então, sim, é difícil, mas se a gente que tem um pouco mais de conhecimento sobre como funciona todo esse sistema, se a gente que tem um pouco mais de conhecimento de como que são os processos, né, e toda a questão cultural em cima, se a gente não se envolve, se a gente não estende a mão, ninguém vai estender, né? Então, o nosso trabalho é esse, não é o ideal, né? Não é o ideal porque exige também sigilo na casa de quem que está, né? Então, é todo um processo que quem acolhe acaba correndo risco também, né? Então, vocês têm pessoas que colaboram acolhendo essas pessoas em suas casas de maneira sigilosa? Sim, isso? De forma voluntária, né? Entendi. Então, e também provisória, não é ficar muito tempo. É só até a poeira baixar, Entendi. né? Para que ela realmente possa. A gente também faz todo. Eu não falei antes, né? Mas quando eu falei da prevenção, acolhimento, enfrentamento, é que a gente faz todo o acompanhamento, né? Quando a gente vai nas escolas e recebe os casos, a gente conversa com a família, porque é muito difícil da família compreender o que está acontecendo até então, né? Essa
que nem no caso dessa que eu estou com a medida protetiva, foi casada por mais de 25 anos, nos últimos 3 sofrendo violência e escondendo da família. Quando a gente acompanhou na delegacia, os familiares chegaram, a gente fez toda a conversa com eles, né? Ela se sentiu segura para mostrar as fotos de toda a violência que ela vinha sofrendo. Uma das fotos foi de quando ele pegou a cabeça dela e bateu no painel do carro, né? E a família não sabia daquilo. Então, a gente fez toda essa conversa. Então, quando a poeira baixa e quando a gente consegue conversar com familiares e amigos, né, e que ela realmente se sente mais segura para ir para a casa de um deles, eles vão, né? Thaís, para encerrar, nós temos, quando uma criança é agredida, nós temos a Casa-Lar, que recebe essas crianças e tem um pessoal que cuida delas lá. Até também esfriar, baixar a poeira. Neste caso, não tem uma casa que receba a mulher especificamente com profissionais para atender esse caso? Não. Não tem aqui, não tem na comarca inteira. E se falarem que está tendo discussões para que isso aconteça, é mentira. Tá? Obrigado. Porque a gente que atua nessa área, a gente sabe que existe muita burocracia, que existe muita coisa para ser feita, e a gente não pode ficar falando e fazendo promessas vagas a mulheres que estão em situação de violência, que estão esperando que isso se resolva, né? E a gente que atua nessa área, atendendo mulheres cotidianamente, que não tem um lugar para ficar, fica ruim para a gente também, porque elas falam, né? Ué, mas falaram que isso vai acontecer em breve, e a gente tem que falar para elas, não. Isso não vai acontecer. Então, se alguém falar que está acontecendo discussão de casa de passagem, promessas, é mentira. Obrigado. Com a palavra, a vereadora pastora Sandra. Boa noite. Boa noite a todos. Quando essas mulheres denunciam, qual é a atitude, a correção tomada para esse homem que é denunciado? Seria só um afastamento ou tem outras restrições para ele? No caso, quando eu falo Sejusc, nós fazemos afastamento via medida protetiva na infância, por exemplo, né? Todos os casos que nós fizemos atendimento agora, o que nós podemos fazer é o pedido de afastamento. Aí já é feita a nomeação de uma advogada dativa ou vai para a Defensoria Pública, depende da cidade ou da comarca, para já entrar com uma ação de divórcio, já damos alimentos provisórios, né? Dentro da criminal, aí é uma outra seara, né? É feito todo um processo de instauração de inquérito, né? Até todo o processo dentro da criminal, que é a oitiva, né? Audiências de instruções, enfim. Dentro da infância, que é o que atua o Sejusc, a gente já faz de imediato essa medida, né, cautelar, que é afastar o agressor e dar essas condições para que essa família consiga caminhar. Então, faz o pronto atendimento pela rede de proteção, para ver como está a família, o que a família necessita, né? Sempre o conselho tutelar está de olho para ver se o agressor está em volta da casa. Então, assim, o que é de medida protetiva na seara da infância é tomado. O que a gente faz nesse último atendimento, nós mandamos um ofício para a primeira criminal, porque na primeira criminal já havia uma medida de proteção de violência doméstica gerada contra esse núcleo familiar, e daí lá foi dado andamento também. Juntamos o relatório, juntamos o afastamento, juntamos tudo. Tanto que, com certeza, ele foi preso por isso, né? Então, o que a gente tenta fazer é cercar a melhor maneira que essa família esteja protegida e provisoriamente ressalvada. Agora, o que disse a Thaís Igual, da Casa de Passagem, infelizmente, nenhum município da comarca tem isso para atender. Da mesma forma da infância, que, para nós, é o último momento retirar essa criança da casa, porque senão ela se torna vítima novamente, ela só vai para a casa de abrigo se não tiver uma outra opção, se não tem família, né, etc., a mulher também é o mesmo sentido, né? Então, se ela não vai poder ficar na própria casa, então vai se procurar novos familiares. Nos casos que nós atendemos, a mulher ficou na sua casa. Quem foi afastado foi o agressor. Em todos os casos que nós atendemos. Teve casos de mulheres que veio fugindo de outras cidades. Nós atendemos um caso que a mulher veio fugindo de Palmas. E daí ela está na casa de familiar. Fizemos todo o atendimento para ela, tudo que a gente pôde fazer. Aconselhamos a fazer a denúncia. O medo dela é enorme de fazer a denúncia e ele descobrir que ela estava aqui e vir matar ela. Então, isso é muito forte. Então, agradeço a
sua resposta. Deus abençoe, né, pelo excelente trabalho que vocês vêm realizando. E parabéns para a Landra por esse projeto também. E era só isso por hoje. Mais algum dos senhores vereadores? Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a Thaís, a Angélica, pela presteza de trazer informação sobre o tema, né? E aos vereadores por concordar aí com a exposição hoje na tribuna. São informações que estão sendo trazidas a nós, vereadores, a quem se fez presente na sessão de hoje, e também para quem nos acompanha pela TV Câmara, uma oportunidade de dar essas informações à nossa comunidade. Se alguma de vocês quiser fazer alguma consideração final, fique à vontade, e desde já agradecemos. Quero agradecer, né, a presença de todas e todos, né, esse espaço que foi aberto para que a gente possa falar um pouco do nosso trabalho, um pouco sobre o que é violência doméstica, que ela não atinge só as mulheres, que ela atinge toda a família, principalmente as crianças e adolescentes. E quero reforçar, né, agora em agosto foi aniversário de 13 anos da Lei Maria da Penha. E como a última pergunta foi sobre a questão do que é feito com o agressor, numa das nossas atividades, perguntaram, né, e questionaram também sobre a efetividade da Lei Maria da Penha no caso das medidas protetivas, que algumas mulheres, mesmo com a medida protetiva, acabam sendo assassinadas. A gente não pode negar que a Lei Maria da Penha é uma conquista. Assim como aconteceu, infelizmente, o caso como a jovem de São Mateus do Sul, a Lei Maria da Penha e as medidas protetivas que são dadas através dela protegem milhares e milhares de mulheres todos os dias, né? E a Lei Maria da Penha, ela precisa ser mais divulgada, a gente precisa explicar o que é a lei, que é quase uma política pública inteira, só que o problema é na questão da implementação da lei nos municípios e comarcas, né? Então, eu agradeço de novo esse espaço que foi aberto. Fico muito feliz pelo projeto de lei da Landra e quero reforçar, né, que a Cristina Silvestre vem para cá, para o seminário, através dela. Então, obrigada, gente. Mais uma vez, obrigada a todos e a todas. Como disse a Thaís, é um espaço que nos abriu hoje para falar sobre os projetos que estão sendo desenvolvidos na comarca, o quanto é importante a Lei Maria da Penha para poder fazer toda essa ação de medidas de proteção, de aconselhamentos, de ação preventivas, né? Trabalhamos no caso de vítimas, também agressores. É aquilo que eu falei, nenhuma mulher, quando se casa, ela casa achando que ela está casando com o agressor. Nenhuma mulher casa para se separar daqui uma semana. Então, ela tem naquela pessoa o seu companheiro, aquela pessoa que ela escolheu para fazer a sua família. Então, nós tentamos, por meio do Viva em Paz, fazer esse acolhimento desse agressor e também trabalhar a questão da conscientização. Claro, o agressor de gênero, ele tem todo um viés de comportamento, né? A gente fala, pode ver, ninguém consegue notar que existe uma agressão de gênero fora de casa. Às vezes ele é o melhor amigo do pai e da mãe da vítima, às vezes ele é amigo de todo mundo, ele é o sujeito bacana, ele é o sujeito feliz, só que com a sua esposa, que ele sente que é propriedade dele, ela é posse dele, ele tem um outro comportamento. E esse comportamento vai aparecendo até que pode chegar no caso das violências físicas e até o feminicídio. Então, as ações da Lei Maria da Penha são de suma importância para que esse feminicídio fique cada vez mais longe, cada vez mais distante. E, muito importante, as denúncias. Muito importante os boletins de ocorrência colocando essas denúncias. Muito importante a denúncia do Ministério Público já colocando ali o feminicídio. Por quê? Porque a gente consegue depois fazer ações preventivas, ações de proteção, né, dentro de locais que realmente necessitam, né? Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigada à vereadora Alanda pelo momento e por essa lei que aí vai ser aprovada.